Bom dia a todos. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, participar desse projeto tão relevante, né, que é a Missão na Íntegra, conversar sobre esses temas relevantes, a relação igreja e missão integral. E, para mim, especialmente, falar sobre igreja é uma alegria, porque eu, a minha vida toda, tenho vivido dentro da igreja. A igreja é minha casa. A experiência de igreja é a experiência de casa, né? Eu nasci numa família de orientação cristã e cresci dentro da igreja. A igreja, a missão integral, como nós estamos acostumados a falar. Eu já estou começando, inclusive, a chegar à conclusão que a expressão missão integral é pleonasmo. Deveria ser só missão e já se entender que é integral, mas a gente precisa ainda falar que é missão integral, né? Então, falar sobre todas essas coisas, eu peço a Deus que hoje, durante o dia, a gente tenha essa experiência de uma renovação do nosso amor e do nosso discernimento pela igreja, ou do nosso discernimento para o nosso amor, enfim, você entendeu, né? Então tá bom. Igreja, porque Deus não tem um plano B. Foi o tema que me foi concedido e eu espero saber desenvolvê-lo. No Novo Testamento, você sabe, a palavra igreja é esta palavrinha grega, ekklesia. E aqui eu gostaria de fazer uma observação muito interessante. A maneira como nós estamos acostumados a estudar a Bíblia. Eu aprendi no seminário que nós interpretamos a Bíblia indo atrás do significado das palavras. Evidentemente que nessa discussão sobre ir atrás do significado das palavras, existe uma preocupação de entender essa palavra dentro do seu contexto social, cultural, histórico, etc. Daí, a gente começa a tentar interpretar a Bíblia fazendo uma análise de palavras. Então, por exemplo, imagine que você a sua igreja recebeu uma carta do missionário que está na África. Então ele manda uma carta: prezados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui seguimos debaixo da bênção do Senhor. Aí você vai interpretar a carta para a sua igreja. Aí você diz, aqui. Aí você para no aqui e diz, aqui, irmãos, pode ser aqui na África, aqui em nossa casa, aqui em nossa cidade, aqui em nosso bairro, mas parece que, pelo que essa missionária ou esse missionário sempre nos escreve, aqui se refere aqui na África. Aí você segue a leitura da carta. Nós interpretamos a Bíblia mais ou menos assim. Daí é que a palavra igreja, ela é explicada da seguinte maneira. É uma palavra composta, o prefixo ek e o verbo kalel. Kalel de chamar e ek de para fora. Então a igreja é o conjunto de pessoas chamadas para fora. Ok. Explicou a palavra, mas não explica o que é igreja. Eu acho que é muito mais importante, quando a gente vai ler a Bíblia, que a gente entenda o contexto da cultura. E uma regra básica de hermenêutica é a seguinte: um texto ou um conceito da palavra de Deus não pode significar para nós, hoje, o que não significou para os seus leitores originais. Isto é, quando essa palavra é usada em um Novo Testamento, mais precisamente ela é usada no Novo Testamento 114 vezes, olha o exemplo lá da missionária, né? A palavra aqui, então a palavra igreja, ela aparece no Novo Testamento 114 vezes. Você imagina um cidadão que vive na Palestina no ano 30 da era cristã, quando ele ouve a palavra eclesia, o que é que ele pensa, o que é que ele lembra, o que é que ele entende, tá bom? Então, veja que interessante. Na Septuaginta, a Septuaginta é a tradução do Velho Testamento hebraico
para o grego chamado koiné, o grego popular. Então a Septuaginta é o texto hebraico traduzido para o grego. Na Septuaginta, a palavra eclesia traduz o termo garral. E garral quer dizer congregação, assembleia e ajuntamento do povo diante de Deus. Então, por exemplo, quando se faz a leitura da lei, o povo que está congregado, reunido, ouvindo a leitura da lei, é o garral. É o garral de Israel que está ouvindo a leitura da lei. Quando o povo é chamado para a guerra, para juntar-se para a guerra, as tribos enviam os seus soldados ou os seus lutadores e os seus voluntários, e esses soldados, quando se reúnem, é o garral que está reunido. Então, a palavra eclesia vai traduzir, vai buscar lá no Novo Testamento, essa ideia do Velho Testamento, essa ideia de congregação, ajuntamento, assembleia, reunião. Garral não é usado para se referir à nação de Israel, mas à nação reunida. É diferente, entendeu? Então, uma coisa é a nação de Israel, outra coisa é o garral de Israel. O garral de Israel é quando a nação que está dispersa, espalhada, quando ela se reúne. Essa reunião, esse ajuntamento é que chama garral. E quando a Septuaginta teve que escolher uma palavra grega para traduzir garral, escolheu a palavra eclesia. Por que escolheu a palavra eclesia? Muito provavelmente porque entre os gregos, essa palavra eclesia era a assembleia dos cidadãos para a discussão dos temas referentes à vida pública. E você sabe que numa cidade ou na polis grega, de onde nós tiramos a nossa palavra política, então o que é política? Política é aquilo que é relativo à vida na polis. Política não é só o que nós estamos acostumados a chamar de política com conotação partidária. Política com debate a respeito de governo, política a respeito de candidato, eleição. Não, política é aquilo que tem a ver com a vida na polis. Tá certo? Então, a polis grega, ela de vez em quando convocava uma assembleia em que os cidadãos, e não eram todos os habitantes da cidade ou da polis que se reuniam na assembleia, não eram todos, os escravos não se reuniam. Essa reunião dos cidadãos chamava-se eclesia. Então veja, eclesia não é a população da cidade. Eclesia é a reunião da população da cidade. Uma reunião, e essa eclesia grega, essa assembleia grega, era local, era daquela cidade, correto? Ela era autônoma, isto é, ela respondia por si, ela não devia, entre aspas, ela não devia satisfações ou não estava subordinada a uma outra eclesia. Aquilo que uma assembleia de uma cidade decidia, uma assembleia de outra cidade não podia decidir por ela, entendeu? Então ela é autônoma nesse sentido. Ela era composta por cidadãos, o que pressupõe pessoas qualificadas para compor essa assembleia. Não é todo mundo da cidade que vem, são algumas pessoas que têm direitos e prerrogativas reconhecidas para participar, e era uma assembleia para deliberações democráticas. Esse é o conceito de eclesia. Então você imagina quando Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha eclesia. O que ele está dizendo? Destas duas realidades, da Septuaginta, que traduz o garral hebraico para o grego com eclesia, e da realidade da polis grega, você pode começar a deduzir o que é que Jesus está falando quando ele afirma: eu vou edificar a minha eclesia. Como se ele dissesse: os gregos têm a sua eclesia, os gregos têm a sua assembleia, os gregos têm a sua reunião deliberativa. Eu também terei a minha eclesia. Ok? Eclesia vai aparecer no Novo Testamento, então, 114 vezes.
9 vezes em Efésios. Então você completa aqui, olha, 5 sem sentido cristão, com uma referência a um ajuntamento. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo é apedrejado e tem uma multidão em volta, tem uma eclesia em volta. É um ajuntamento. Mas não quer dizer nada a respeito da eclesia que Jesus está edificando. Então, 5. 19 vezes, o sentido não é muito definido. Mas dessas 19, 9 aparecem em Efésios, que toda vez que a palavra igreja aparecer na carta aos Efésios, se você traduzir como comunidade cristã local, está correto. Se você traduzir como o corpo de Cristo, também está correto. Mas se você traduzir como comunidade cristã local, está correto. Agora, 90 vezes em que a palavra eclesia aparece no Novo Testamento, aparece como referência a uma assembleia local, a uma congregação. Fala de uma localidade, fala de uma... o que eu quero dizer com isso é que a palavra eclesia, igreja no Novo Testamento, não é uma palavra que se refere prioritariamente ao corpo místico de Cristo. Se refere ao ajuntamento de cristãos que está na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, na cidade de Filipos, na casa de Áquila e Priscila, na casa de Filemon. Deu para entender? Então tem lugar, é uma reunião de pessoas, de carne e osso, em concreto, tem geografia e tem temporalidade. Então não é um conceito abstrato, eclesia, no Novo Testamento. Ok? Está pegando aí? É aí que Jesus vai e diz, olha, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha eclesia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela ou não poderão vencê-la. Então, veja bem, como é que a gente geralmente interpreta esse texto? Que a igreja é uma comunidade fortificada e que o inferno tenta invadir, mas as portas da igreja são fortes e o inferno não consegue atravessar. É mais ou menos isso que a gente pensa, né? Só que Jesus não está falando das portas da igreja. Jesus está falando das portas do inferno. É a igreja que está invadindo o inferno e as portas do inferno não conseguem impedir o avanço da igreja. Então veja que interessante, né? Como na nossa subcultura religiosa evangélica os conceitos ficam trocados. Lembra quando... Quem aqui tem idade suficiente para lembrar da discussão sobre nova era? Levanta a mão. Auditório novo, né? Que situação a nossa, né? Discussão da nova era é a seguinte, é que o diabo tem um plano de conquista do mundo. E que nós temos que tomar cuidado, nós que somos a igreja, temos que tomar muito cuidado, porque o diabo tem um plano de conquista do mundo. Ora, que interessante, né? A Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz no... Pô, não precisa conquistar, já está. Quem tem plano de conquista é a igreja. E o que Jesus está dizendo, olha, a minha eclesia, a minha congregação vai invadir o inferno e não haverá porta no inferno que poderá conter o avanço da igreja. Tá certo? Agora, Jesus diz assim, bom, você é Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? Que pedra é essa? Há possibilidades de interpretações. Uma possibilidade de interpretação é que a pedra é o Pedro. E que Jesus está fazendo um jogo de palavras, né? De Petros e Petra. Então você é Petros e sobre a Petra, que é Petros, eu vou edificar a minha igreja. Então é Pedro, a pedra. A outra possibilidade de interpretação é que a pedra é Jesus. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre essa pedra. Correto? Então é uma possibilidade muito razoável essa segunda interpretação. Por quê? Porque primeiro a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus é a principal pedra da esquina. E na verdade não é só a Bíblia Sagrada que vai dizer, mas é a própria pena do apóstolo Pedro. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro vai dizer que nós somos um templo de pedras vivas edificados sobre a pedra que os edificadores rejeitaram.
E a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina. Então, Jesus é a pedra sobre a qual, ou Paulo escrevendo, que Jesus é o fundamento, e aqui se levanta o corpo de Cristo, ou se levanta a obra de cada um. Primeira de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3. Então, Cristo é o fundamento. Então, essa é a segunda possibilidade. Então, primeira possibilidade, qual é esta pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja? É Pedro. Segunda possibilidade, é Ele mesmo, Jesus Cristo. E terceira possibilidade, é a confissão de Pedro. Porque isso aqui, Mateus 16, é Jesus perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas, e vocês dizem que eu sou. Quem eu sou? E aí Pedro então declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus diz: bom, é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Eu acho essa possibilidade muito interessante, gosto dela e fico com ela. Eu acho que é essa confissão de Pedro. Veja essa expressão de Martinho Lutero. Todos os cristãos são Pedros, em face da confissão que Pedro fez neste ponto, que é a pedra sobre a qual Pedro e todos os Pedros estão edificados. Quer dizer, aonde eu estou, eu não estou apenas sobre Cristo, eu estou sobre a minha declaração e a minha confissão de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, essa interpretação de Martinho Lutero, acho que é razoável. Agora você escolhe com qual das três você vai ficar. Se você vai ficar com essa interpretação dos reformados, que é a confissão de Pedro, se é Jesus Cristo ou se é o próprio Pedro. Eu, de minha parte, eu descartaria a primeira, que é Pedro, e ficaria entre essas duas. Ou é Jesus Cristo ou é a confissão a respeito de Jesus Cristo. É aí que se reúne a eclesia de Cristo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, se faz, ou é feito, eclesia. Eu prefiro até a expressão é feito, porque Jesus disse para Pedro: não foi você quem afirmou isso, mas você recebeu revelação, e não foi carne nem sangue que revelou para você, mas o meu Pai revelou para você. Então, todo aquele que recebe revelação a respeito de quem é o Cristo, Filho do Deus vivo, é aquele que se faz ou é feito eclesia de Jesus Cristo. Agora veja que interessante, que se é verdade que a eclesia é o ajuntamento, nós poderíamos dizer que não existe a eclesia como entidade. O que existem são aqueles que fazem confissão a respeito de Jesus. E a eclesia é muito mais um evento do que uma entidade. Entende a diferença disso? Por exemplo, quando eu falo Igreja Batista de Água Branca, eu estou me referindo a uma entidade. Correto? Mas se a gente quisesse ser bem literal, nós diríamos que a Igreja Batista de Água Branca ela não existe como entidade. Ela pode vir a existir quando se reúne. Mas quando ela está dispersa, ela não existe. Na dispersão existem aqueles que fazem confissão a respeito de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando estes que fazem confissão se reúnem, aí se forma a eclesia. Então, a eclesia, em primeiro lugar, ela não existe enquanto entidade, ela é um evento. E esse evento acontece e pode se chamar eclesia quando em nome de Jesus Cristo. Ok? Quando em nome de Jesus Cristo. Quando em nome de Jesus Cristo as pessoas se reúnem,
aqueles que fazem confissão de Jesus como o Cristo de Deus se reúnem em nome de Jesus Cristo, a eclesia se forma. Quando a reunião acaba, quando o ajuntamento se dissolve, a eclesia se dissolve. A eclesia de Jesus está muito mais para um evento, um acontecimento, do que uma entidade. Daí uma discussão muito interessante que Jesus não organizou a igreja como entidade. Jesus anunciou o reino de Deus. Ele não criou uma organização. Ele não criou uma instituição. Ele não organizou um grupo. Percebe a diferença brutal que existe desse conceito para o nosso conceito de igreja? E primeiro que igreja, na nossa cultura, a gente se refere a um templo. Está absolutamente distante. Mas segundo, a gente se refere à igreja como uma entidade. Mas aqui, até agora, tanto lá na raiz do Velho Testamento, que é o Garral, quanto no substrato da cultura grega, que é a Assembleia da Polis, quanto na afirmação de Jesus, parece que a igreja não é uma entidade, a igreja é uma reunião, é um ajuntamento. É um evento, é um acontecimento que acontece quando há reunião e ela se dissolve. E quando é que uma reunião pode ser chamada eclesia? Quando ela é uma reunião entre aqueles que fazem confissão de Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, e uma reunião em nome de Jesus. Eu poderia dizer o seguinte: aqui está uma eclesia de Jesus Cristo? Está. Né? Mas olha como é complicado na nossa cabeça, porque nós estamos reunidos no auditório da igreja Manaim. Não é isso? Mas cadê a igreja Manaim? Onde ela está? Não sei onde ela está. Ela está dispersa. Então a igreja é esse quadro aí que eu imaginei. E tem outras. Você imagina que alguns pegam junta comunidade com instituição, e junta um monte de comunidade e instituição e transforma numa denominação e fica um negoção gigante. Uma potestadona assim que vai. Tá certo? Aí tudo isso aí é igreja. Tudo isso é igreja. Então a gente tem que dar nome às entidades. Agora, em Efésios capítulo 1, se diz uma coisa muito interessante, que Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus dentre os mortos e o fez Senhor e cabeça sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, mundo, vamos colocar o todas as coisas, é mundo. Então, Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E diz o apóstolo Paulo aos Efésios, para ser Senhor, para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus o constituiu cabeça da igreja. Então, para que Jesus é o cabeça da igreja? Para ser Senhor sobre todas as coisas. Pense bem se isso não é uma retomada do Gênesis. O que diz o Gênesis? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, os criou. E disse a esse ser criado à sua imagem e semelhança: dominai sobre todas as coisas. Gênesis 1, 26 a 28. Dominai sobre todas as coisas. Por isso que no Salmo 116 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Por isso é que os homens aqui na terra têm que orar: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Aqui na terra dos homens, seja feita a tua vontade como é feita nos céus do Senhor. Porque Deus age no mundo dos homens através dos homens, que se submetem à sua exousia. Dá para entender?
O projeto de Deus sempre foi esse. Agir através dos homens. Por isso é que Deus visita e entra no mundo dos homens através de um homem. Nascido de mulher. Na plenitude dos tempos veio o Filho do homem. Nascido de mulher, do ventre de uma mulher. Verdadeiramente Deus, mas verdadeiramente homem. E o que é que Deus está querendo fazer? Quando Jesus sobe aos céus, em Atos capítulo 1, qual é a nossa responsabilidade? É exercer essa autoridade do Cristo que foi delegada a nós sobre todas as coisas. Então, o que é a igreja? A igreja é essa comunidade, é esse ajuntamento ao redor do Cristo ressurreto, de pessoas que fizeram confissão de Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, e que se comprometem entre si por causa de Jesus, e que estão presentes no mundo, para no mundo exercer a autoridade legítima do Cristo. Está claro? Por quê? Porque assim como o reino de Deus está inaugurado, mas ainda não está consumado, o reino de Deus é uma realidade presente em algumas dimensões do mundo, mas ainda não na totalidade do mundo. O que é a igreja? É essa comunidade, é esse universo de pessoas que está presente no mundo para que Cristo seja Senhor de fato sobre tudo quanto Ele é Senhor de direito. Simplificando, a quem pertence toda a prata e todo o ouro que existe no mundo, toda a riqueza que existe no mundo? A Deus. A quem pertencem todas as meninas adolescentes da cidade de Recife? A Deus. Não pertence ao alemão que vem fazer turismo sexual aqui em Recife, concorda? Não pertence ao holandês que vem fazer turismo sexual aqui em Recife. A quem pertence toda a ciência e toda a tecnologia do mundo? A Deus. Não pertence aos poderes militares que usam a ciência e a tecnologia para explodir criança e família, para ganhar domínio territorial em busca de petróleo. Está claro isso? Então o que a igreja tem que fazer? A quem pertence toda a família? A Deus. Então o que é a igreja? A igreja tem que chegar numa família e falar assim: meu senhor, o senhor sabia que o senhor pertence a Deus e que há um Senhor sobre a sua vida que tem legitimidade de direito sobre a sua vida? Ele se chama Jesus Cristo. E que o Senhor está exercendo a autoridade que não é sua, Ele me deu. O Senhor está exercendo essa autoridade de maneira que não agrada ao verdadeiro Senhor. E que o que o Senhor está fazendo com essa família, que o Senhor que é alcoólatra e que o Senhor que abusa dos seus filhos e que agride a sua mulher, que o Senhor legítimo não está gostando nada desse negócio. E que Ele me mandou aqui para dizer que o domínio dEle pode se estabelecer na sua casa e trazer justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor não quer colocar sua vida nas mãos desse Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor legítimo? Eu tenho que chegar lá em Brasília e dizer assim: senhores estão cuidando da República, dos recursos públicos de todos os brasileiros. Só que os senhores estão cuidando como se fossem recursos dos senhores. Os senhores são os fanfarrões, senhores. Pede para sair, não. Tem que avisar para eles que eles não têm esse direito de fazer isso. E que eles têm que exercer a autoridade deles de acordo com a autoridade de quem delegou a autoridade. Não é isso que Jesus diz, que toda a autoridade procede do Pai, e que nem mesmo o imperador romano teria autoridade se do céu não lhe fosse conferida? O que é que Jesus está dizendo e que o Paulo vai explicar lá em Romanos 13? Que a autoridade, ela existe para promover o bem, promover a justiça e coibir o mal. Quando a autoridade exerce a autoridade para promover o bem, coibir o mal,
ela está exercendo a autoridade com legitimidade. Mas quando a autoridade exerce autoridade para promover o mal e explorar os bons, ela perdeu sua legitimidade. Então a igreja tem que chegar lá e falar o seguinte: olha, Jesus Cristo é Senhor de direito sobre tudo isso, mas os senhores lançaram mão e tomaram de assalto o que não é dos senhores. E nós estamos aqui para que Jesus se torne Senhor de fato disso aqui, sobre o que Ele é Senhor de direito. Então a igreja é essa comunidade. Está dando para entender o que é a igreja, pessoal? Agora você pega essa compreensão bíblica do que é a igreja, meu irmão, minha irmã, e pensa nisso que nós chamamos de igreja evangélica no Brasil. E pensa no projeto de igreja da sua comunidade cristã local. O que mais a gente enxerga hoje é uma busca desesperada dessas comunidades de se afirmarem, de se autoafirmarem, de crescerem, de enriquecerem. E elas têm um exercício de ir ao mundo, buscar do mundo as pessoas para trazê-las para dentro delas. Para o seu sistema dogmático, doutrinário, para o seu sistema litúrgico, para o seu sistema e sua grade de atividades e de eventos. Nós queremos tirar as pessoas do mundo e trazer para dentro dessa igreja. Na visão de Deus e na visão de Jesus é o contrário. A gente tem que pegar a igreja e enfiar no mundo. Para que ela, no mundo, como sal da terra e luz do mundo, exerça a autoridade do seu Senhor. Nós temos que pegar os caras que ficam trabalhando no espaço religioso, fazendo coisa de religião de crente, de igreja, e falar: companheiro, como é que está o teu escritório de contabilidade? Está funcionando de acordo com os interesses do cabeça, do Senhor Jesus? Como é que está a sua oficina mecânica? Como é que está a sua família? Como é que está a sua grana? O senhor está administrando a grana que Deus colocou na sua mão de acordo com os interesses do cabeça, do Senhor? Ou você está pensando que é sua? Deu para entender? O projeto é completamente diferente. Não é um projeto de trazer pessoas lá de fora para dentro das nossas comunidades religiosas. É nós desenvolvermos essa, desculpe a minha expressão, mas essa alma de evento, de acontecimento, de flexibilidade ao redor de Jesus, para nós promovermos centenas e milhares de eclesias em nome de Jesus, e Jesus estando presente, nos abençoar, nos curar, nos instruir, nos capacitar, nos encorajar, nos empoderar, para na dispersão a gente fazer o que tem que fazer. Não é mais um evento para encher no sábado à noite. É espalhar. Por exemplo, tem esse adesivo, né? São Paulo é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso. Quer dizer o que esse negócio? Eu não consigo entender. Então, por exemplo, tem um amigo lá em Brasília, pastor, e ele tem uma carranca no gabinete pastoral dele que ele trouxe do Peru. Ganhou de presente lá. Foi pregar lá e ganhou de presente aquela estátua da arte cultural peruana. Aí trouxe, colocou lá no gabinete, entrou uma senhora e falou assim: "Isso é do diabo, pastor. Eu tenho que amarrar esse demônio aí." E era período eleitoral, a irmã não teve boa aventura nessa situação aí. Aí o meu amigo falou assim: a irmã vota em quem? Eu voto no fulano de tal. Irmã, não adianta amarrar lá e soltar aqui. Então, o que nós temos que fazer, não adianta subir no alto do monte e dizer que São Paulo é do Senhor Jesus, se nas escolas públicas os discípulos do Senhor Jesus não exercem o seu sacerdócio. Se nos escritórios de advogados os discípulos do Senhor Jesus não exercem o seu sacerdócio.
se os empresários que são discípulos do Senhor Jesus não exercem o seu sacerdócio? Certo? Se os profissionais liberais, os médicos, os professores universitários, se as empregadas domésticas não exercem o seu sacerdócio? Porque se tem um potencial de evangelização nesse país, é a empregada doméstica da Assembleia de Deus. Acho que a coisa mais linda é a empregada doméstica da Assembleia de Deus. Porque a madame acorda 11 horas, de bode. Tomou remédio para dormir, vai no psiquiatra, acorda de bode com aquele penhoar, aquele roupão, chega lá na copa para tomar um café da manhã. A empregada doméstica da Assembleia de Deus, ela está em pé na pia da cozinha lavando a louça. A madame sentada ali na copa tomando o seu café. Casa maravilhosa. Filhos, maridão, empresário bem-sucedido, apartamento de cobertura, coisa linda. E a mulher não conversa com a empregada, né? Ainda mais crente da Assembleia de Deus. Então ela começa a falar sozinha. Mas ela está falando para a empregada. Então ela começa a falar assim: ai, eu não aguento mais essa solidão que eu vivo dentro da minha casa. Meus filhos eu não vejo mais. O meu marido não me procura faz tempo. Aí a Assembleia de Deus lá: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Entra nessa casa, Senhor. Derrama a tua graça aqui. Aí daqui a pouco essa empregada doméstica da Assembleia de Deus, ela está sentada na copa, já na mesa com a madame. A madame está chorando. Daqui a pouco a empregada doméstica está com a mão na cabeça dela. E já aí a mulher cai, pá, na sala. Aí se converte e vai para a Assembleia de Deus. Aí a graça começa a entrar na casa, entendeu? É assim que se cumpre a profecia que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. É quando aqueles que fizerem confissão de Jesus Cristo como Filho do Deus vivo estiverem presentes no mundo, exercendo a sua vocação e a autoridade que Jesus colocou sobre eles, estendendo a mão, promovendo a justiça, promovendo a paz. Em todo lugar, em todo canto. Pode ser numa sala de aula da USP, pode ser numa oficina mecânica de Itaquera, em qualquer lugar. De quem você está falando mal quando você fala mal da igreja? Explica para mim direito. Deu para entender? Que nós temos que lavar a boca para falar da igreja. Tem que lavar a boca. Eu digo isso com um coração muito tranquilo. Por quê? Porque essa realidade macro que nós chamamos de igreja evangélica brasileira, que é esse esculacho, esse escracho, me adoeceu. E num determinado momento eu comecei a confundir a igreja, a eclesia de Jesus Cristo, com esse negócio. Aí eu falava mal da igreja, mas não era da eclesia de Jesus Cristo que eu estava falando, entendeu? Eu falei assim, eu estou perdendo tempo na vida. Eu estou falando mal de um negócio que não é a eclesia de Jesus Cristo, quando eu deveria falar bem da eclesia de Jesus Cristo e enxergar à minha volta centenas e milhares de sinais dessa eclesia de Jesus Cristo presente no mundo. Percebeu? E dizer assim, eu tenho o privilégio de ser essa eclesia. Eu faço parte disso aí. Veja que coisa interessante, que um vaso de barro que nem eu, Deus dá esse privilégio maravilhoso de ficar ali em volta do Cristo ressurreto. De ter tido os olhos abertos para ver e contemplar na cruz do Calvário a glória do Cristo de Deus. Eu sou um bem-aventurado. Vou gastar os meus dias murmurando sobre e a respeito desse negócio chamado igreja ou igreja evangélica. Então, eu comecei a dar nome, para mim ajudou muito. Então, um pouquinho, você está falando da instituição religiosa, isso? Isso aí é tudo igual, é que nem, aí pega o Palmeiras, o Corinthians, o Banco Itaú, a faculdade da
periferia e a igreja, é tudo igual. É instituição humana. Né? Isso é potestade. O que é potestade? Potestade é uma coisa que não é gente, mas funciona como se fosse. Isso é uma potestade. Então, por exemplo, você conversa com um camarada aqui pedindo o seu voto, ele é gente boa. Tem valores, ele tem propósitos, você acredita nele, mas quando ele chega lá no Senado, a potestade Senado assim se apodera, entendeu? Se apodera dele. Aí fala assim, o Senado votou. Ou a bancada votou. Que bancada, meu amigo? Porque você não tem consciência, não, mas eu tive que fechar com o partido. Então, partido, entendeu? Fechou com o partido. Ah, então a potestade manda em você. Você está entendendo como é? É a mesma coisa do camarada. O cara é gente boa, rapaz. O cara é gente boa. O trabalhador faz... Aí ele vai na arquibancada. Ele tem camiseta, tatuagem aqui. Ele grita. Para morrer, para matar, para pisar. E a potestade da arquibancada toma conta dele. Aí ele solta rojão em cima do outro. Pá, pá. Aí quando chega, é um menino de 18 anos que estuda ali na escola do lado. Você entendeu que é uma potestade? Potestade é uma coisa que não é gente, mas funciona como se fosse. Tem vontade, tem valores, tem prioridades, exige lealdade. Por isso que o dinheiro é uma potestade. O dinheiro não é uma coisa. O dinheiro não é uma pessoa, é uma coisa, mas age como se fosse uma pessoa, não é verdade? Por isso que Jesus diz assim, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Se a gente pode servir, ele é o Senhor, então é uma potestade. Ele exige que a gente faça coisas que ele manda. Entendeu? A potestade. A igreja também pode ser uma potestade. Isso que nós chamamos aqui, essa instituição religiosa, pode ser uma potestade. A gente tem que dar nome às coisas. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da eclesia de Jesus Cristo. É isso aqui, ó. É a comunidade, é o ajuntamento daqueles que fizeram confissão a respeito de Jesus Cristo como o Cristo, Filho do Deus vivo, e que se reúnem em nome dele, debaixo da autoridade dele, para exercer no mundo a autoridade que ele delegou. É a igreja. Agora, por que Deus não tem um plano B? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Então, sobre a igreja, a parte, entre aspas, aí, teórica, vamos lá, está equacionada. Agora, Deus não tem um plano B para a igreja. A gente tem que estar na igreja, nessa eclesia de Jesus Cristo. Deus não tem um plano B. Por que Deus não tem um plano B? Então, agora, eu queria sugerir 3 respostas de por que Deus não tem um plano B. Não sei se você já reparou, tem um fenômeno legal na internet que é a socialização da informação, acesso à informação e oportunidade, possibilidade de expressão. Isso não é legal? A internet é uma potestade. Né? A internet também é uma potestade. Ela é uma coisa que funciona como se fosse uma pessoa. O sujeito, quando senta atrás do teclado dele ali no blog, ele é possuído. Aí ele é possuído, ele escreve coisa, ele fala coisa quando ele está na internet, que quando está assim na frente da gente, cara a cara, não fala, mas quando está ali, a potestade tomou conta. Entendeu? Aí fala. E uma coisa que eu observo nesse fenômeno de internet, que eu observo é o seguinte, é que ao mesmo tempo que tem informação distribuída e acessível, o que é ótimo, e ao mesmo tempo que tem possibilidade de expressão socializada, isso é ótimo, tem muita besteira que é falada nesse universo. E eu estou assistindo uma geração que está sendo educada por blog. Eu acho isso um perigo desesperador. Assim, assim, eu tenho medo. Eu tenho medo.
porque está educada por blog. E qual é o problema disso? É que não tem filtro. Todo mundo hoje acha que entende de cristianismo, de teologia, de igreja, porque tem um blog e começa a falar, escrever, dar palpite, opinar, vai tudo e vai lixo, muito lixo. Eu gosto do João Pereira Coutinho quando ele diz assim, olha, a coisa boa da informação disponível e da liberdade de expressão é que ninguém é obrigado a ouvir, que não quer. Tá certo? Você pode falar o que você quiser falar. Eu não sou obrigado a ouvir só porque você falou. Tá certo? Então, o que eu estou assistindo? Se eu fosse pegar assim, um substrato, dessa cultura evangélica de site e blog, que movimento existe? Existe um movimento caracterizado por duas realidades. Um achincalhamento da igreja. Essa coisa de eu não preciso de igreja, a igreja faz mal, a igreja é instituição, a igreja é institucionalizada. Olha, volto a insistir, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu já fiz parte desse coro. Isso já me adoeceu, eu caí nessa esparrela. Só que num determinado momento eu comecei a perceber que a crítica que eu eventualmente tivesse a respeito dessa potestade igreja, quando eu pensava na minha realidade cotidiana, no meu ambiente de relacionamentos, na própria comunidade que eu frequento, eu falava, não, mas isso não cabe aqui necessariamente. Eu consigo ver sombras e escuridão nessa comunidade, mas não é essa escuridão toda, tem luzes também. Então há um achincalhamento da igreja, por um lado, porque concorda que dá mais ibope e tem mais adepto numa comunidade do Orkut se eu colocar eu odeio a igreja evangélica do que eu amo a igreja evangélica? Você vai ter mais gente em que página do Orkut? Que comunidade do Orkut vai ter mais gente? Eu odeio a igreja evangélica ou eu amo a igreja evangélica? Porque há um princípio que a gente não pode esquecer. Todo movimento, qualquer que seja ele, tem sempre a oposição contundente de quem é contra e a defesa tímida de quem é a favor. Você viu? Então, por exemplo, o cara que ele foi num restaurante X e ele não gostou, ele fala desse restaurante com mais energia do que dos 100 outros caras que foram e gostaram. Percebe como é? Então, isso vai acontecer sempre. Então, há um achincalhamento da igreja. Por quê? Porque quem tem uma experiência negativa tem uma voz amplificada e tem uma energia para descarregar a sua raiva, a sua mágoa, a sua dor, seu ressentimento. E quando falar, essa lama vem e derruba. Se você pega, por exemplo, os blogs dos insatisfeitos, eles são contundentes. Mas daí é você pegar os blogs dos insatisfeitos, os discursos dos insatisfeitos, ou amplificar o testemunho dos feridos que a igreja tem, e ela mesma fere, né? Você amplificar esse testemunho e dizer que isso é a igreja de Jesus, é a mesma coisa que você ir na delegacia e pegar a biografia dos caras que estão presos e falar que isso é o povo brasileiro. Certo? Então, espera um pouquinho, não é bem assim. Então, eu estou assistindo esse achincalhamento da igreja, estou meio preocupado. Mas, por outro lado, eu vejo uma outra coisa. É uma pretensão desse pessoal de a igreja pura, o cristianismo puro, o evangelho puro, essa coisa o evangelho puro.
O ensino de Jesus puro. Eu não quero ir na igreja do pastor fulano ou na igreja tal, porque eu quero o evangelho puro. O cristianismo puro. Você não é Deus, tá certo? Você sabe disso, né? Que você não é Deus. Você não é Deus. A natureza sua é diferente da natureza de Deus. Mas quando Deus assume a forma e a natureza humana, ele se mistura numa natureza que não é a dele. Então, digamos assim, ele deixa de ser puro. Puro é isso aqui, ó. Mas quando ele encarnou, ele se misturou numa natureza que não é dele. E ele convive com essa ambiguidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é isso? O Jesus que tem que lidar com a tentação. Ele pode ser tentado. O pecado era uma realidade possível. Ele lida com isso. Ele tem que lidar com o assombro da morte. Ele vai para os discípulos e diz, eu vou morrer. Aí o Pedro diz assim, não, é isso, Jesus. O senhor é um Jesus meio depressivo. Está amarrado, Jesus. Aí ele vai para o Monte da Transfiguração conversar com Moisés e Elias, e Lucas capítulo 9 diz que o assunto era a morte. Era a morte. Ele tem que lidar com a iminência da cruz. Ele fala, orem por mim. Aí ele vai, ora, aí ele volta, aí ele vai, aí ele volta. Esse Jesus que tem os pés sujos. Então, o que é a igreja pura, o cristianismo puro, o evangelho puro? Onde é que isso está? Isso não existe, pessoal. O que existe é a palavra revelada, o Cristo revelado na palavra, que a gente discerne pela fé quando recebe revelação, e a gente entra nessa trama humana que é de luzes e sombras o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, como que uma pessoa pode pretender que, deixando a convivência comunitária, agora está vivendo o cristianismo puro? Como assim? O que se entende por cristianismo puro? Porque não existe, pessoal, esse tal desse cristianismo puro. Quando Deus se faz carne, ele assume a natureza que não é dele, ele se mistura, ele mostra que nós, seres humanos, nós somos essa mistura de ambiguidade e tensão constante entre pó da terra e fôlego da vida. E a gente convive com esse negócio aqui o tempo todo, dizendo, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. É isso aqui que é viver em Cristo. Então Deus não tem um plano B, porque o plano B qual seria? Uma igreja pura? Ou o corpo de Cristo? Mas, companheiro, nós estamos aqui, olha, nós estamos no Brasil, 2010, tá certo? Nós temos tempo, nós temos história, nós vamos almoçar daqui a pouco. No corpo místico de Cristo, o que é isso? Eu vou me relacionar com o corpo místico de Cristo. Sabe o que é isso? É você querer se relacionar virtualmente com gente que você não precisa perdoar. Você deleta. Você não perdoa, você dá unfollow. Pronto. Simples. Agora, é carne e osso, companheiro. Tem que olhar no olho, tem que chorar, tem que se alegrar. Tem que estar no hospital, tem que estar no aniversário do filho. É isso. Então, qual é o plano B? O plano B é a igreja perfeita? Não existe. O plano B é essa comunhão mística. Ela é abstrata. O que existe mesmo é a eclesia, com suas luzes e com suas sombras, mas é ali que se manifesta o poder e a vida. O quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam congregados, porque ali o Senhor ordena a unção e a vida. É isso aí. Agora, a segunda razão, porque eu penso que Deus não tem um plano B, e isso aí é Franz Rinkelammer, é o seguinte, é que toda ação precisa de uma utopia.
toda utopia precisa de um projeto. E todo projeto nega a utopia que lhe deu origem. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos imaginar que eu cheguei cedo, mais cedo do que todo mundo. Coloquei a minha Bíblia ali na segunda cadeira, reservei o meu lugar. Né? Inclusive eu peguei meu copo d'água, eu deixei ele meio aberto assim, já bebido. Ali em cima, e você chega, quando você olha tudo isso, você pensa o quê? Tem gente aqui nessa cadeira, né? Não é isso? Está ocupada. Mas você tira, porque você gostou dela, você quer ficar sentado bem ali, naquele lugar. Aí você tira a minha Bíblia, você tira meu copo d'água. Aí eu chego e digo assim: pô, irmão, esse lugar aí é meu. Outra que nem uma vez eu estava na balsa, lá na Bahia, na barca, atravessando de Salvador para o outro lado lá, como é que chama? Bom, enfim, estava na balsa. E lotada a balsa, né? E aí, eu e a Silvia, minha esposa, estávamos sentados e ela teve que levantar para sair. E foi falar no celular lá fora para ver se pegava melhor e tal. E ficou o lugar dela vago, né? Aí veio um senhor, assim, 40 anos. E ele ia sentar, eu falei: tá ocupada. Aí ele falou: não tá não, tá vazia. Então, você chega, tira a minha Bíblia, e senta, eu chego: irmão, esse lugar é meu. Aí ele diz: seu por quê? Quando eu digo esse lugar é meu, eu estou apelando para um senso de justiça, não é? Quando você está numa fila e que a atendente vai... Você está lá no balcão para pedir o seu cafezinho, seu expresso. Aí chega um outro. E o atendente vai falar primeiro com ele, o que você fala? Pô, cheguei primeiro. Cheguei primeiro, tenho o direito de ser atendido primeiro. Quem inventou esse negócio? De quem chegou primeiro é atendido primeiro. Eu posso chegar para você e falar assim: é o seguinte, o senhor chegou primeiro, mas é a primeira vez que eu estou vendo o senhor aqui, e esse senhor aí toma café aqui há 20 anos, eu vou atender ele primeiro do que o senhor que chegou primeiro, o senhor entendeu? Eu não posso falar isso. Mas para nós está consensado de que quem chegou primeiro é atendido primeiro. Então eu estou apelando a um ideal, a utopia. Correto? Então essa utopia existe como uma referência para eu saber como é que eu funciono aqui na realidade. Então, por exemplo, eu estava numa sala de aula e meu professor disse assim: nós cristãos não temos projeto de sociedade. Aí eu falei: opa, como não? Deve ser isso aí, essa palavra. Nós temos sim. É uma sociedade de justiça, paz e igualdade para todos. Ele falou: não, isso aí é uma utopia. É uma sociedade onde não há fome. Não, isso aí é uma utopia. Eu quero saber como é que você vai construir essa sociedade onde não há fome. É uma sociedade de pleno emprego. Como é que você vai arrumar emprego para todo mundo? Quando você começa a responder o como, aí você está construindo o projeto. Entendeu? Então, a utopia é justiça, paz, compaixão. Mas como é que você exerce compaixão? O cara ficou desempregado, você começa a pagar o aluguel dele? E você tem compaixão? Mas e se ele está desempregado porque ele roubou e foi demitido por justa causa? Você paga o aluguel dele? É compaixão? Não, mas... como é que você resolve essa questão? Que critérios você tem? O cara está desempregado, você está pagando o aluguel dele, mas ele já está desempregado, tem 17 anos e 4 meses que ele está desempregado, e você está pagando o aluguel dele. Isso é compaixão? Você entendeu? Então, toda utopia precisa de projeto. Você precisa saber como é que você vai dar pão para todo mundo. Onde você vai distribuir? É cesta básica, é emprego, é vale-refeição, é jornada mínima de trabalho, é redução de imposto, é distribuição de renda, de que maneira? Você tem que organizar isso de algum jeito. Só que todo
projeto conspira contra a sua utopia ou nega a sua utopia. Porque nenhum projeto é do tamanho da utopia. Não é possível. Por exemplo, se todo mundo no mundo tivesse TV a cabo, forno de micro-ondas, máquina de lavar, não ia ter energia no planeta Terra. Para todo mundo ligar o ar-condicionado lá na tomada. Não tem energia. Então, como é que a gente faz? A utopia é sempre maior do que a possibilidade concreta, entendeu? Então, quando você fala assim, olha, o corpo de Cristo é um lugar de compaixão, de perdão, de amor. Sei, mas como é que você vai ser perdoado? Como é que você vai ser amado? Não, eu sou amado quando eu perdi meu pai e o pessoal veio chorar comigo. Pô, legal. Quando é que você é amado? Pô, eu sou amado quando meu pai ficou desempregado e os meus 4 amigos da igreja pagaram a minha faculdade por 7 meses. Pô, isso é uma demonstração de amor do caramba. Sou amado, assim. Agora, a igreja pagou a faculdade de todo mundo lá. E não teve gente que enterrou o pai sozinho e a igreja não estava lá porque nem ficou sabendo? E outra, será que nós temos condição de cuidar de todo mundo 100% do tempo e suprindo 100% das necessidades? Aí a gente começa a estabelecer critérios, prioridades. A gente começa a tentar administrar, porque, olha, irmãos, tem 8 caras aqui desempregados, nós só temos R$800, nós temos que dar 100 para cada um. Ou então, quem tem filho recebe 100, quem não tem recebe 50. E aí um vai começar a reclamar, porque... Aí você pega a igreja de Atos, é isso aí. O que é a igreja de Atos? A comunidade cheia do Espírito, onde as viúvas dos gregos reclamam das viúvas dos judeus, porque as viúvas dos judeus recebiam cesta básica com panetone, elas recebiam cesta básica sem panetone. Quer dizer, começa, porque não dá, entendeu? Toda utopia precisa de um projeto. Então, essa utopia do reino de Deus, ela precisa ser historificada. Ela precisa ganhar chão na sociedade, através dessa rede de relações humanas. Mas essa rede de relações humanas, ela será sempre menor do que a utopia que lhe deu origem. E porque ela é menor do que a utopia que lhe deu origem, as pessoas falam, a utopia é essa, a realidade é essa, isso aqui não funciona, não dá certo, acaba com isso. Mas não é assim. Porque a utopia não é um lugar onde a gente chega. A utopia é o que ilumina a nossa caminhada. Porque é que eu sei que o ideal é que um homem não agrida sua esposa. Eu sei que isso é isso porque todo ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque a vida humana está na mão de Deus e que não há hierarquia entre seres humanos, nem judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem servo, nem livre. Não há distinção nem de gênero, nem de raça e nem de classe social e econômica no corpo de Cristo. Então, um homem não pode oprimir a mulher. Mas esse cara é alcoólatra. Bom, mas ele vai acabar batendo na mulher dele. Aí a mulher dele fala assim, não, mas é melhor com ele do que sem ele, pastor. Deixa aqui, eu estou apoiando o senhor, só dá um tempo. Tá certo? Porque o senhor não viu como seria esse homem se eu não estivesse aqui na vida dele. Eu estou caminhando. Deu para entender? Aí eu falo, mas esse casamento aí que o cara bate na mulher não funciona. É exato, é hediondo, à luz da utopia. Mas na realidade ali do chão, essa mulher tem que tomar decisões. Então ela vai dizer, eu prefiro apanhar do que esse homem cair na sarjeta e morrer como um indigente, eu não vou aguentar essa culpa. Até um dia que ela descobre que isso, se ele cair na sarjeta, tem um limite da dignidade da vida dele, da vida dela. Como é que ela vai fazer o contraponto? Ela vai se sentir culpada se ele morrer na sarjeta? Não vai. É responsabilidade dela, não é. É fácil resolver isso, não? Mas alguém aqui tem dúvida que é
inadmissível que um homem oprima a sua mulher? Até a expressão não é legal, né? Porque a mulher não é dele. A mulher vive com ele, está com ele, mas não é dele. Mas, percebe? Então, ó, toda utopia precisa de um projeto, mas o projeto nega a utopia que lhe deu origem. Não é bom que o homem esteja só. Casa. Aí o casamento vira uma confusão. Aí nega a utopia que deu origem ao casamento. Entendeu? E a gente vai ter que conviver com essa tensão o tempo inteiro. Desde os nossos relacionamentos mais próximos até as nossas realidades comunitárias e a realidade do mundo. Porque o ideal é que quem bateu na face direita, quem recebeu um tapa na face direita, ofereça a face esquerda. Mas o que significa isso? Os caras vão lá, derrubam as torres gêmeas. O governo dos Estados Unidos deveria ligar para o Bin Laden e falar, escuta, tem aqui o Pentágono também, não quer derrubar. Não. Como é que funciona isso? Né? Ou quer dizer, olha, nós não vamos invadir aí o Iraque, nós vamos deixar você fazer o que você está fazendo. Aí o Iraque diz, pô, mas não está aqui, não tem nada a ver com isso. Não, mas estamos afim do teu petróleo mesmo. Fala, não, mas todo mundo quer um mundo de paz e de justiça, mas como é que vai ser sem governo, sem representante, sem estrutura social? Então existe uma realidade utópica e uma realidade possível. E a gente vai conviver com essa tensão. Então qual é o plano B para a igreja? O plano B é esse corpo de Cristo aí, sei lá, aí crescia, com suas luzes e com suas sombras. E veja que interessante, né? Que alguém diz assim, Jesus não fundou a igreja, não organizou a igreja, não inaugurou uma instituição. É verdade, mas os discípulos dele fizeram isso. Por que fizeram? Porque eles sabiam que toda utopia precisa de um projeto. Então o que eles fizeram? Eles começaram a se converter nas cidades, eles começaram a se reunir. E aí eles, quando se reuniam, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem profecia, tem língua, tem interpretação, tem cura, tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Aí começou a ficar bagunça. Aí os caras falaram, vamos organizar esse negócio aqui. O irmão aqui é presbítero, ele fala e a gente se submete a ele, tá bom? Aí tá bom. Aí o cara que começou a ser presbítero começou a achar que era dele o pessoal. Aí um levantou, um presbítero só não dá, porque ele vai ficar só pela cabeça dele, cabeça de uma pessoa é pouco, não vai dar certo. Vamos eleger mais presbítero. Aí faz uma comunidade ali com uma liderança plural. Melhorou já, não é o ideal, porque o ideal é todo mundo fazendo a vontade de Deus o tempo todo. Mas é possível? Não é, né? Então a gente tem que organizar. Aí falou, pô, mas não dá para eu orar, para eu expulsar demônio, para eu ensinar na sinagoga e ainda ter que distribuir a cesta básica lá para a viúva. Aí os caras falam, pô, então vamos fazer o seguinte, organiza uns caras aí para comprar a cesta básica enquanto você enfrenta na sinagoga. Tá bom, então, aí pronto. Aí a utopia do reino virou comunidade organizada, aí começaram a estabelecer regras. Na hora da reunião pública, não fala todo mundo ao mesmo tempo. Tem que um profetiza, o outro interpreta, porque senão vamos dizer que nós estamos tudo loucos. E no máximo 3 também, porque, pessoal, não é o que o Paulo fala lá em Coríntios, no máximo 3, pessoal, senão esse negócio vai até às 4 da manhã, não dá, tem jogo do Santos hoje, é 9h50 começa. Então, 3 profecias está de bom tamanho. Os caras começam a normatizar, né? A mulher não fala. Aí um fala, não, tá um pouquinho, mas tem a irmã ali que tem uma palavra de sabedoria. Fala com véu, então, tem que ter véu. Aí eles vão organizando. E por que eles fazem isso? Porque, pessoal, toda utopia precisa de um projeto. E no desenvolver da história, a igreja foi se configurando com comunidades de luzes e sombras. Agora, a grande questão pela qual eu acho que não é possível um plano B é que a espiritualidade cristã ela é trinitária. O que significa dizer que a experiência cristã é relacional. E para que ninguém diga que eu não usei Bíblia, porque tem isso, né? Tem um pessoal que acha que usar a Bíblia é fazer isso que eu estou fazendo aqui agora.
eu vou usar uma expressão muito linda que está aqui na primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e é aperfeiçoado o amor de Deus em nós. Bom, vamos pensar o seguinte. Metáfora, hein? É uma coisa interessante. Deus, a gente só pode falar de Deus com metáforas. Deus é eterno, né? Então vamos imaginar assim, que Deus é o sol. Para você ser afetado pelo sol, o que você precisa fazer? Se expor ao sol, não é? Deus é amor. Para você ser afetado pelo amor de Deus, o que você precisa fazer? Se expor ao amor. Como você se expõe ao amor de Deus? Pergunta, mas não vou responder. Como você se expõe ao amor de Deus? Se eu chego para você e digo assim, meu querido, abra o seu coração para o amor de Deus. Ou melhor, você diz para uma pessoa, abra o seu coração para o amor de Deus. A pessoa diz assim, eu quero abrir, como eu faço isso? Como é que você responde? Se relacionando com alguém. Esse é um conceito muito interessante, que é do Hugo Asman, chamado a endomística do reino de Deus, a mística interior do reino de Deus, que é o seguinte. Ele faz uma crítica da espiritualidade, por exemplo, budista, em que eu fico ali sentado em contemplação e meditação na posição de lótus, entrando em contato com, entendeu? Com, não sei, porque o budismo é uma religião sem Deus, né? Então eu não sei, entrando em contato com o quê? Ou com a minha essência mais profunda, ou com Deus que habita em mim, ou com esse estado búdico, ou nirvana, eu vou, né? E aí eu me levanto gravitando de amor e eu encontro você. Não é? O que o João está dizendo para nós é que a espiritualidade cristã não é você ficar ilhado, sozinho, para receber o derramamento do amor de Deus e aí você se levanta cheio do amor de Deus e vai ao encontro das pessoas. Não. O que o João está dizendo é, Deus é amor. E se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Deus habita as relações. Por isso é que não há plano B para a eclesia. Porque quando a gente se converte a Deus, a grande evidência que a gente se converteu a Deus é que a gente se converteu ao próximo. Ou talvez o caminho da nossa conversão a Deus é a conversão ao outro, ao próximo. É o sair de si mesmo e ir ao outro. E perceber no outro, não um outro, mas eu olhar para o outro e falar, esse sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse aí não é ele, é eu. É eu. E é aí que o amor de Deus, que eu me exponho ao amor de Deus na minha relação de amar você e de ser amado por você. A espiritualidade cristã, ela não é possível sem relacionamento.
Por isso essa frase, Cristo sim, igreja não, não faz o menor sentido. Eu não posso me relacionar com o cabeça sem me relacionar com o corpo. E o que é o corpo? Corpo místico? O corpo místico, meu querido, é uma dimensão que não dá para a gente reunir para a ceia de amanhã o corpo místico de Cristo. A gente só pode reunir o nosso horizonte de relacionamentos. A gente reparte o nosso dinheiro com um horizonte de relacionamentos. A gente chora e se alegra no nosso horizonte de relacionamentos. E é nessa dança dos relacionamentos que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós e que Deus está em nós e nós estamos em Deus. É por isso que não há um plano B para a igreja. A igreja é o único plano de Deus para que se viva na nossa dimensão humana a experiência do divino. Dá para entender? Eu me lembro quando eu era pequeno, meu padrasto trabalhava numa fábrica de latas. E tinha aquelas lâminas assim de alumínio e que viravam latas, né? Chamava, inclusive, a fábrica chamava Estamparia Real. E eles tinham lá naquela fábrica de latas uns bandejões grandes, cheios de bola de gude, de vidro, de bola de vidro, ficavam no bandejão, e aquelas lâminas de alumínio eram colocadas nos bandejões, e elas mexiam assim, e as bolas iam lixando aquele alumínio, deixando perfeito para receber a tinta, tá certo? E eu gostava de ir lá na fábrica, para ir naqueles bandejões, porque eu ia buscar a bola de gude. Por quê? Porque as bolas, de tanto que elas se atritavam, elas ficavam assim redondinhas, perfeitinhas e cascudas, entendeu? Boa para ser teco. Não eram aquelas bolinhas de vidrinho assim, que eu dava um teco com a minha cascuda, quebrava a outra, inclusive. Mas aquela cascudona, ela era grandona, e ela foi atritando, e foi sendo formada, entendeu? Mas era muito difícil achar naquela bandeja um bolão que valia de teco. Porque as bolas iam se deformando enquanto se atritavam. Tinha bico, tinha ponta, ficavam deformadas. E com o tempo, algumas delas ficavam bem perfeitinhas assim. Eu nunca mais me esqueci disso pensando na igreja. A igreja, pessoal, é esse bandejão aí. E nós estamos nos atritando o tempo inteiro. Nessa comunidade, né, que a cada dia o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Eles estão chegando. E eles chegam de tudo que é jeito. E começam a se relacionar com a gente. A gente aprende com eles aprendem com a gente amadurece junto, e o amor de Deus ali, como se fosse uma fogueira e uma chama que não se apaga. Enquanto nós não abrimos mão das pessoas. Quando nós abrirmos mão das pessoas, nós abrimos mão de Deus. Quando nós abrirmos mão da comunhão concreta, nós abrimos mão de Deus, porque aí o nosso Deus se tornou um outro que não é o encarnado e que chega perto da gente para lavar os nossos pés e diz: olha, é assim. Se você não tiver disposição para lavar os pés dos outros, você não vai conseguir ter parte comigo, porque eu sou um Deus presente nas relações de amor e de serviço. Então, quando eu hoje penso em igreja, eu penso nisso. Eu penso nessa comunidade organizada, que conspira contra a utopia do reino e contra a própria utopia disso que nós chamamos de corpo místico de Cristo, mas que é esse ambiente da ministração e da manifestação do amor e da graça de Deus a partir destas relações de serviço, de doação, de autodoação, porque o nosso Deus é um Deus presente nas relações. O nosso Deus é um Deus que veio se misturar com a gente para lavar os nossos pés e disse que nós temos que fazer o mesmo. Então, quando eu penso em igreja hoje, eu penso nisso.
E eu duvido que alguém apresente um projeto que tenha lugar na história que minimamente se equipare ao que o Novo Testamento chama de Igreja de Jesus Cristo. Eu peço a Deus que seja essa a sua experiência também.